Tem nada pior do que perder seu PR ou simplesmente passar mal, tudo porque a prova se organizou mal, largou muito tarde, tava muito quente ou não deu água demais durante a prova. Isso já aconteceu inclusive comigo na minha primeira prova de 10 km, porque o evento tudo foi perfeito, mas essa questão da água eles se organizaram mal, então passei mal, no final meu corpo tava muito quente, eu passando nas zoninhas da água e jogando aquele gelo derretido em mim para melhorar. E principalmente agora, né, que a gente tá no verão, tudo amanhece mais cedo. E se não sair mais cedo para correr, pega esse solzão aqui na cara. Então é complicado. Ainda mais agora que a gente tá tendo uma das maiores ondas de calor aqui no Brasil. Então vem comigo que eu vou te mostrar como contornar isso na corrida, como se manter hidratado e controlar tudo que o calor traz de malefício durante a corrida. E infelizmente o primeiro ponto é esse aqui, garantir que a gente vai se hidratar bem antes de sair para a prova. E não só garantir no dia, tá? É importante a gente garantir muito bem a hidratação antes e depois do treino, porque vai vir aquela sede e a gente precisa recuperar o peso e a água que a gente perdeu no exercício, mas ao longo da semana também, porque se tu só aumenta ali um pouco antes do exercício, não vai salvar a tua vida, porque simplesmente teu corpo vai balancear aquilo e também vai aumentar a quantidade que ele joga para fora. Pra gente estar hidratado, a gente tem que estar alguns dias consumindo a quantidade certa de água. 6 ml mais ou menos por quilo já vai resolver teu problema. Só multiplicar teu peso por 6. E acredita quando eu digo, um corpo desidratado vai piorar muito mais tua performance do que se tu tá correndo em jejum ou comer o doce de leite pré-treino. Óbvio que para distâncias um pouco mais curtas, jejum é super tranquilo. Aí agora, confesso que um pouquinho mais tarde do que eu gostaria, mas não tem tanto problema assim, porque como eu disse pra vocês no último vídeo, naquele da corrida na praia, atualmente eu vejo a atividade física como uma experiência. E hoje é um dia de domingo, vai ter carnaval que só perto de casa e eu tô meio que fugindo disso também. Então pra mim vai ser mais ir pra praia, dar uma corridinha por lá e depois procurar o que fazer. Então não vai ter tanto problema assim, mas sim, minha performance vai piorar e eu vou ter que tomar um pouco mais cuidado com o sol que tá pegando, com me resfriar, com beber água, coisas que eu vou ensinando ao longo do vídeo para vocês. Mas o ideal seria a gente sair mais cedo, principalmente no verão agora, que tudo amanhece mais cedo, o sol fica mais forte mais cedo e tem aquele incômodo, né? Além da diminuição da performance, tem um incômodo relacionado ali. Mas como para mim hoje o foco não é performance, ainda não, eu tô num processo de voltar a correr, então para mim é mais a experiência mesmo, então não vai ter tanto problema. Então vamos embora. Chegando na corrida é sempre bom tu se manter hidratado. Já mandei ali 500 ml de água mais ou menos, e é isso aí que tu precisa para 30 minutos de atividade. A cada 30 minutos uns 500 ml vai resolver teu problema. Aquecendo os motores para começar a corridinha, já mandei água para dentro. Como eu falei para vocês, uma boa métrica para ter na hora de começar a correr é 500 ml para cada meia hora de atividade. Eu esqueci minha garrafinha molinha, aquela que é boa de trazer, então já tomei agora, sempre respeitando a questão da tolerância, né? O quanto você consegue aguentar de água sem prejudicar, sem ficar sentindo aquela barriga cheia. Tu nunca deve vir com esse sentimento da água batendo toda vez que tu corre. E outra coisa que é muito importante é tu começar essa hidratação bem ao longo da semana e no dia, no momento que tu vai correr, começar cedo a beber essa água, porque leva um tempo dela ser digerida e tá disponível onde a gente quer que ela esteja disponível. Por isso que só beber durante o treino não é uma melhor opção, porque tu já vai começar um pouquinho mais desidratado. Então é bom a gente começar a beber antes, sempre respeitando essa questão da tolerância, do quanto tu aguenta beber sem prejudicar a tua corrida. Vambora! A areia tá fofa de verdade, mas vamos embora. É bom que trabalhe o condicionamento. Qualquer coisa, eu já vi que tem uma pista ali interessante que eu tava até a fim de conhecer. Qualquer coisa eu termino lá. Mas até o momento tá dando pra manter. Mas tá fofa pra caralho. Hoje definitivamente tá puxado na areia, tá muito fofa, tá afundando muito, só acostumado com isso não. Ou o condicionamento mesmo que hoje tá... Porque tem dias, né? Dias, você nunca vai estar evoluindo. Então vou dar uma saída aqui da praia e vou me embora correr no chão mesmo, no asfalto, porque senão vai ser péssimo. E às vezes é importante a gente ter essa percepção, ou ter alguém do nosso lado que tem essa percepção, de quando é o momento de às vezes mudar um pouco do planejamento para que a gente se mantenha nele no longo prazo. Porque se tu quer resistir no longo prazo, não tem como tu fazer tudo direitinho como estava definido no plano, sempre pro resto da tua vida. Às vezes tu vai estar no 80%, às vezes no 100%, às vezes no 120%. E lidar com essas flutuações, ou ter alguém que lide para você, é a parte mais importante no longo prazo. Para 3 meses, 4 meses,
tu pode focar. Mas para construir algo no longo prazo, saber flutuar do jeito certo é o que tu precisa, tá ligado? Todo canto é carnaval. E o cara inventando de correr. Morando em Olinda ainda. Cheguei aqui no parquinho, acho que vai ser aqui mesmo que eu vou terminar o volume. Vou começar a correr agora, só gravar esse take aqui pra vocês e vamos embora. Só lembrando, ainda descalço, né? Já tô descalço, bora terminar assim. Aproveitar que o sol deu uma esquentadinha aqui pra lembrar vocês alguns cuidados que é bom a gente nessa questão do sol também. Que quando a gente vai correr num dia quente, num dia que tá sol ou que é de manhã, é importante a gente também lembrar da questão do protetor solar. E a água não vem só pra te hidratar, né? Tu pode utilizar uma água um pouquinho mais gelada ali, uns 10 graus no mínimo, não precisa se importar com a temperatura. Uma água geladinha e porque vai ajudar a te resfriar teu motor, porque teu corpo esquenta muito na atividade física e quando tá um dia quente, tanto tu vai esquentar mais quanto dependendo, se for um dia quente e úmido, por exemplo, tu fica pior de dissipar esse calor. Então tu fica bem mais esquentado, isso vai cair tua performance e aumentar tua necessidade de água. E quando eu falo em dar uma esfriadinha, é literalmente qualquer coisa que dê uma esfriadinha, não só água gelada. Então outra opção também pode ser tu jogar um pouquinho de água no teu corpo. Eu não vou fazer isso porque não tá quente o suficiente, mas em prova já aconteceu. De estar um dia muito quente, eu tava com aquele calor, não tava conseguindo exalar, eu sentia o calor emanando de mim. E aí o que é que eu fiz? Quando a gente passava naquele lugar das garrafinhas, falando aqui, eu acabei entrando na via errada, quase que eu era atropelado pelo ciclista aqui. Mas enfim, quando eu passava naquele questão das garrafinhas, naquele canto das garrafinhas, eu aproveitava e pegava aquela água, gelo derretido, aquela parada que tava ali no tanque e jogava em mim pra dar um resfriado. Você sente essa necessidade, justamente por conta disso, porque teu corpo não foi feito pra funcionar nessa temperatura que muitas vezes ele funciona na atividade física. Mas é claro que tudo isso também é adaptativo, né? Então assim, se tu sempre faz atividade física num certo local que tem uma certa temperatura, com o tempo o teu corpo aprende a lidar melhor com essa temperatura, então ele aprende quanto de suor ele precisa botar para fora para controlar a tua temperatura, ele vai aprendendo a lidar com esse ambiente. Então por isso muitas vezes atletas que vão correr em locais diferentes, não só a altitude eles têm que se acostumar, também precisam se acostumar com o clima. E essa aclimatização muitas vezes leva em torno de 2 semanas treinando naquele lugar para o corpo entender como é que funciona o clima daquele lugar. Finalizei aqui os 5 km do dia, foi relativamente tranquilo, o pace bem mais alto que o normal, provavelmente por conta daquele começo na areia, mas no final do dia é isso, sabe? Quando a gente não tá realmente focando, treinando 2, 3 vezes por semana corrida, a performance vai cair um pouco. Tenho pretensões de voltar a correr um pouco mais esquematizado assim que o carnaval passar. Acho que eu vou tentar bater meu PR para 5 km na prova da Track and Field, acho que é em maio. Não tenho certeza ainda, mas acho que vai ser minha próxima meta na corrida e eu vou voltar a treinar mais esquematizado e parar de ser amigo das paradinhas, porque quando a gente para de correr, nossa, tem que estar o tempo todo parando para recuperar o fôlego e tal. Não é ruim, porque eu aproveito para conversar aqui com vocês, para trazer um pouco de informação, mas para um treino em si é complicado. Aproveitar agora que a corrida acabou. Eita merda, esse é o problema da água com gás, mas de boa. Tem que enxugar isso aqui, peraí. Pronto. Pronto, controlei aqui, dá pra controlar. Enfim, vamos lá, né? Parei aqui para tomar meu sachêzinho de eletrólito. Tinha necessidade? Não tinha necessidade nenhuma, tá? Eu só corri 5 km, a gente só pensa em suplementar carboidratos e eletrólitos acima de 1 hora normalmente. 40 minutos, dependendo da intensidade, mas normalmente começa aí, tá? Mas por que eu tô tomando? Primeiro ponto, eu queria provar esse sabor aqui, eu nunca tinha provado, recebi dessa marca, da Z2, e eu queria provar. Segundo ponto, para poder trazer a temática para discutir com vocês sobre isso, né? E comprei uma aguinha com gás para tomar, já espumei tudo aqui, eu gravei, mas a câmera não pegou, então tive que gravar de novo, mas espumei de novo, além de que eu estourei tudo aqui, isso aqui espumou. Mas enfim, quando a gente fala de eletrólitos e carboidratos, é importante a gente pensar justamente nisso, que só em atividades um pouco mais longas a gente vai ter essa necessidade. E principalmente os eletrólitos, a gente não tem necessidade necessariamente por conta do tempo de atividade, e sim porque a gente tá ali fazendo uma atividade que sua muito e bebendo muita água, sem repor os eletrólitos. Então toda vez a gente tá jogando mais água para fora, junto com os eletrólitos com suor e só repondo água. Então é necessário que a gente reponha também os eletrólitos muitas vezes, tá? Então assim, questão de quantidades, falando de quantidades, um sachêzinho desse, tá? Para cada litro de água que tu vai tomar, vai ser suficiente. Então assim, tu pode diluir um pouco para não ficar aquele negócio muito aguado, toma de uma vez e nos próximos tu toma só água. A questão é justamente essa, né? De a gente tá na faixa de 0,5 a 0,7 gramas de sódio para cada litro de água que a gente consome. Esse sachêzinho vai ter 460 miligramas, né? 0,46 gramas, então mais ou menos um sachê
para 1 litro. Aproveitando, né, para falar da questão dos carboidratos, eu não consumi carboidrato nessa corrida porque, como eu disse, foi uma corrida curta. Não tinha necessidade nenhuma de fazer esse consumo do carboidrato. Mas eles podem ser muito interessantes pensando em performance, mesmo nas corridas um pouco mais curtas, por 2 motivos. Primeiro, a gente tem alguns estudos que falam do bochecho de carboidrato. O simples fato da gente ter carboidrato na boca, alguns sensores vão identificar isso, vão identificar o sabor doce, e não é só o sabor doce, é o carboidrato em si, e vai diminuir a tua sensação de fadiga, tua percepção de esforço. Então, às vezes, isso pode sim melhorar o teu desempenho. A gente tem alguns estudos que dizem que até 3% melhora. Para tu que é um corredor amador, provavelmente tu não vai ver diferença com isso, tá? Mas onde é que entra a diferença? Aqui, ó, com essa diminuição da percepção de esforço, a diminuição da fadiga, muitas vezes tu consegue correr mais por mais tempo, e se tu tem capacidade física para terminar a prova, às vezes pode ser a diferença entre tu terminar ou não, porque é o mental que tá te pregando uma peça nesses casos. Então, eu gosto de usar, e a gente tem estudos que corroboram para isso, né? Como eu disse, os estudos do bochecho de carboidrato são um exemplo. E trazendo para a prática mesmo, no meu caso, aquele Gatorade azul, que é uma delícia aquele Gatorade ali, aquilo ali muitas vezes foi a diferença de eu terminar uma prova ou não, porque eu estava cansado, principalmente no começo, quando a gente não consegue quantificar se está perto do limite ou não. Então, muitas vezes eu tava cansado, tava moído. Quando eu dava um golinho naquele Gatorade, já dava aquele gás, e não era carboidrato da energia, porque primeiro, nem deu tempo. Segundo, que o tempo que eu corria não precisava disso. Mas o mental, a questão de, tô tomando um negocinho, tô diminuindo minha percepção de esforço, minha fadiga e aumentando minha sensação de prazer durante a corrida, às vezes é o que faz a gente terminar a prova. Então, na minha prática, eu uso com meus pacientes algumas vezes, não necessariamente só pela performance. A gente tem outros estudos que corroboram para isso. Se for para ser sincero com vocês, eu acho que eu prefiro da líquido do que da Z2, mas eu vou dar o benefício da dúvida. Eu acho que eu diluí demais isso aqui, acho que eu botei 500 ml, normalmente da líquido eu botava em menos. Vou dar o benefício da dúvida, mas até o momento da líquido está ganhando. Vamos embora almoçar em casa, que já deu de sol pra mim, já vai dar meio-dia, já deu, vamos embora.